Olá, povo lindo do meu coração, tudo bem com vocês? Gente, eu já quero pedir mil desculpas pelo barulho, porque o vizinho está fazendo obra e vai ser o jeito de gravar para não deixar vocês sem vídeo, né? Bom, como vocês leram aí no título, nós vamos falar sobre Zélio Fernandino de Moraes. Você sabe quem é? Gente, assim, às vezes acontece da gente saber pouca coisa sobre ele. Eu nunca tinha parado pra ler a história dele, eu só ouvi falar. Eu pensei, estou de quarentena, né? Não é mesmo? O que eu vou fazer? Vou estudar sobre a minha Umbanda, né? Foi isso que eu fiz, gente. Eu fiquei assim, em choque com a história desse homem, de como ele foi usado por Deus e pelos guias. Então, vamos começar a história. No final de 1908, Zélio Fernandino de Moraes estava se preparando para ingressar na sua carreira militar, na sua carreira na Marinha. Ele tinha apenas 17 anos, meu Deus, só 17 anos, quando ele começou a sofrer ataques, né, no qual sua família tradicional e conhecida lá na cidade de Neves ficou muito assustada, né? Esses ataques eram caracterizados por um velho, né, que falava umas coisas sem pé sem cabeça, falava umas coisas sem sentido, como se tivesse vivido em uma outra época, ou também caracterizados como uma postura mais, como posso dizer, mais forte, né, conhecendo coisas da natureza, essas coisas. Então a família resolveu levar ele no médico da família, que por sinal era seu tio, que, né, eles estavam achando que ele tava louco. Gente, que coisa é essa? Do nada o cara se enverga e começa a falar umas coisas sem pé, sem cabeça? Vamos examinar, né? Levou ele pra ser examinado, ele foi examinado por alguns dias e nada, gente. Nada. Então o tio dele, no caso o médico, falou que era melhor levar ele num padre, né, que provavelmente ele tava endemoniado, né? Como não iriam pensar isso naquela época, gente? Se pensam isso até hoje, né? E aí um parente falou assim, ó, eu acho que isso não é coisa de padre, não. Eu acho que isso daí é coisa de espírita. Então levaram ele na Federação Espírita de Niterói, no qual no dia 15 de novembro ele foi convidado a sentar à mesa, junto com os médiuns, né, daquela casa, daquela tenda. Então Zélio tomou seu lugar na mesa e ele foi tomado por uma força na qual ele não conseguia controlar. E ele falou, tá faltando uma flor. Ele levantou, foi até o jardim, colheu uma flor e pôs na mesa. Aquela atitude não foi muito bem vista, né? Causou um pouquinho de reboliço, mas deram início à sessão. E os médiuns kardecistas começaram a manifestar espíritos de pretos, escravos, de índios. E aquilo ali pro dirigente, né? Que na época era o José de Souza, não foi muito bem visto, ele achou aquilo um absurdo. E começou, a tentar afastar aqueles espíritos. E o Zélio de novo foi tomado por uma força. E ele falou, por que você repele esses espíritos se você não deu nem a oportunidade deles serem ouvidos? Será pela sua cor, pela sua classe social, né? E ali continuou um diálogo e um médium que estava ali, que era vidente, ele vê coisas do mundo espiritual que a gente não vê. Ele falou, por que você fala desse modo como se a direção fosse aceitar, né, esses atos? Por que você fala desse jeito se eu vejo que eu tô falando diretamente com um jesuíta, com as suas roupas, que as suas roupas brancas refletem a sua luz? E qual é seu nome, irmão? E aí, né, a entidade, o espírito que estava com o Zélio, acompanhando o Zélio, falou, se quer um nome, que seja esse, Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque para mim não há caminho fechado. E ele continua dizendo, o que você vê em mim é um resquício de uma existência anterior. Eu fui padre, me chamei Gabriel Malagrida, eu fui condenado por bruxaria, fui queimado na fogueira da Santa Inquisição em 1761. Gente, quando eu li isso, eu fiquei tipo, meu Deus, ele foi sacrificado, ele foi um padre. Tipo, eu fiquei chocada. E aí ele continuou, na minha última existência,
Deus, com a sua infinita bondade, me permitiu, me deu o privilégio de voltar como um caboclo brasileiro. E aí ele falou que... Ele continuou dizendo que para esses espíritos que estavam sendo julgados, né, ele estaria na casa do seu aparelho no dia seguinte, que no caso seria dia 16 de novembro, às 8 horas, e eles seriam bem-vindos para trabalhar lá. Ele também falou que seria uma religião que falaria aos humildes, né, mostrando a igualdade. E aí esse médium vidente falou com a sua ironia, né, você acha que alguém vai aparecer nesse seu culto? E aí o caboclo falou, cada colina de Niterói vai servir como porta-voz do culto que acontecerá amanhã. Meu Deus. Gente. Aí eu já li isso, mas eu continuo chocada. Continuo chocada, sim. Meu Deus. Queria ter visto. O caboclo encerrou naquele dia dizendo, Deus, na sua infinita bondade, estabeleceu a morte como um nivelador universal. Então, brancos, pretos, ricos, pobres, humildes, vaidosos, todos seriam iguais na morte. Mas, né, vocês, homens preconceituosos, não satisfeitos em estabelecer diferenças entre os vivos, quiseram passar isso para além da morte, né? Então, por que esses espíritos não poderiam ajudar? Será pela sua cor? Pela sua classe social? Sendo que eles também trazem mensagens do além? Ele terminou assim, né? Então, no dia seguinte, perto das 8 horas, o horário que o caboclo tinha marcado, quase que eu caio, tinha marcado, as pessoas daquela tenda espírita estavam lá para comprovar, né, se aquilo tudo era verídico ou se ele quis ir lá só para fazer um show, né? E também estavam amigos, parentes, familiares e, galera, uma multidão. Tipo assim, tinha uma multidão lá também esperando para ver o que ia acontecer, né? E aí, às 8 horas, o caboclo manifestou, dizendo que naquele dia ele estava dando início a um novo culto, no qual espíritos de pretos, escravos, estariam livres para trabalhar, né, por caridade, para a missão que foi imposta para eles, né, para ajudar as pessoas, para nos ajudar aqui, né, de grande valor, gente, porque eu amo os pretinhos velhos, adoro. E também ele impôs regras, né, em questão de horário, de como funcionaria, de que os médiuns vestiriam branco, e também deu o nome do movimento, o nome do culto, que seria Umbanda, a manifestação de espíritos para a caridade, né? E falou que a principal característica, as principais, né, seria amor e caridade, e que nunca teria dinheiro envolvido, né? A ajuda monetária, o caboclo sempre impôs que não aceitasse. Até porque iam pessoas muito importantes lá, iam empresários, iam pessoas de alto escalão. E quando eles viam que tinham sido atendidos no que eles pediam, eles sempre iam com dinheiro ou cheques, tipo, vultosos lá. E o caboclo sempre falava para não aceitar. Não aceite, devolva. E assim Zélio sempre fez, né? Então, a casa que foi fundada recebeu o nome de Nossa Senhora da Piedade, porque assim como ela acolheu seus filhos no braço, lá também seria o lugar de acolhimento às pessoas que procurassem ajuda. Então, o caboclo curou paralíticos e começou a curar as pessoas que ali precisavam, né, de ajuda, atender as pessoas que precisavam de ajuda. E nesse mesmo dia, um velho manifestou, não é mesmo? Aquele lá, sabe? Aquele que foi confundido com loucura. Então, o nome dele era Pai Antônio, né? Pai Antônio. E ele demonstrou a sua humildade, falando com aquele jeitinho de preto velho, né? E as pessoas convidaram ele a sentar na mesa. E ele negou, toda hora negando. E as pessoas, não, sente-se à mesa. E ele falou, com aquele jeitinho de preto velho, nego fica aqui. Aí é lugar de senhor branco e nego respeita. E continuaram insistindo para ele sentar na mesa e ele, com aquele jeitinho de preto velho, falou, não precisa se preocupar.
Nego fica no toco que é lugar de nego. E aí as pessoas deixaram ele livre, né? E uma pessoa que estava ali presente perguntou se ele sentia falta de algo que ele tinha deixado aqui na Terra. E ele falou que sentia falta do cachimbo dele, que ele queria o pito e que ele tinha esquecido no toco, pediu pra moleque buscar. Quem sabe, né, tem um pontinho com essa música que eu também adoro. Então, né, as pessoas que estavam ali vivenciaram o primeiro elemento, né, de trabalho da Umbanda. O Pai Antônio também foi o primeiro guia a pedir uma guia, né, que até hoje é usada lá na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, carinhosamente chamada de guia de Pai Antônio. Gente, os médiuns, né, que até então não sabiam que eram médiuns, que eles estavam em manicômios, foram liberados porque finalmente viram que eles realmente não eram loucos. Aquilo ali era mediunidade. Eu achei essa parte, tipo assim, eu achei muito incrível, porque, ai, sei lá, eu achei demais. E aí, desde então, o Caboclo das Sete Encruzilhadas tentou, né, e conseguiu passar a mensagem o máximo possível através do Zélio. Até que um dia ele recebeu uma mensagem, né, superior, dizendo que ele abriria mais 7 tendas. 1918 foi o ano que o Caboclo das Sete Encruzilhadas recebeu essa ordem. E as 7 tendas foram a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que foi a primeira, Tenda Espírita Nossa Senhora da Conceição, Tenda Espírita Nossa Senhora da Guia, Tenda Espírita Santa Bárbara, Tenda Espírita Oxalá, Tenda Espírita São Jorge e Tenda Espírita São Jerônimo. Enquanto o Zélio estava encarnado, foram mais de 1000 tendas de Umbanda que saíram a partir dessas mencionadas, né? E apesar do Zélio não ter seguido sua carreira militar, ele nunca levou a Umbanda como sua profissão. E foi o que eu falei um tempinho atrás, nunca foi permitido ajuda monetária de forma alguma. E muitas das vezes o Zélio teve que tirar do seu próprio bolso para conseguir sustentar os templos que o Caboclo das Sete Encruzilhadas tinha fundado, né? E também as despesas das pessoas que ficavam na sua casa para tratamentos espirituais, que dizem que pareciam um albergue de tanta gente que tinha lá. O ritual sempre foi muito simples, os atabaques só foram entrar depois de um tempo, mas na primeira casa da Nossa Senhora da Piedade, até hoje, o atabaque não é usado. Depois de 55 anos à frente da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, Zélio passou para suas filhas, Zélia e Zélmia, bem difícil de falar esses nomes, hein, gente? Passou para elas e ele continuou com a sua esposa Isabel, que tinha o Caboclo Roxo, se eu não me engano. E eles deram início, né, continuaram com a cabana de Pai Antônio, a qual ele direcionava sua ajuda a pessoas com problemas psíquicos e todos que ali apareciam também, né? Claro, ele nunca negava ajuda a ninguém. E depois de 66 anos dedicados à Umbanda, Zélio retornou ao mundo espiritual, que com certeza com a missão cumprida, né, gente? Com aquela coisa de cumprir a missão que foi dada a ele. E assim encerra a história de Zélio. Gente, eu tentei trazer o máximo de detalhe. Eu fico assim, apaixonada toda vez que eu leio, porque eu fico impressionada em como uma pessoa pode ter sido tão usada desde tão nova, sabe? Isso mostra que idade não quer dizer nada. Eu tenho 50 anos de santo, tenho 1000 anos de santo, gente, não importa. Se você tiver a missão, vai acontecer, sabe? Eu fico assim... Eu fiquei impressionada, eu achei uma história linda, gente. Eu queria assim... Mano, eu queria ter essa confiança, porque o Zélio não teve medo. O Zélio se entregou nas mãos da espiritualidade, tipo assim, Deus, os guias, eu tô aqui, se vocês querem, eu tô disposto. E eu acho que é isso que a gente precisa tirar dessa história. Nós precisamos estar dispostos à espiritualidade.
Então, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei demais de trazer essa história, porque é a nossa Umbanda, isso é a Umbanda, é amor, é caridade, é fé, é entrega. Então não esqueçam de se inscrever nesse canal, de me seguir nas redes sociais, gente. Se vocês quiserem que eu conte alguma outra história, deixa aqui nos comentários ou deixa lá no meu direct, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.